A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 10 dias para o presidente da República, Jair Bolsonaro, explicar o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira. A ministra atendeu ao pedido de partidos de extrema esquerda e de parlamentares da oposição. O perfil do Supremo Tribunal Federal explicou. A ministra Rosa Weber, relatora de 4 ações que pedem a nulidade do decreto que concedeu indulto individual ao deputado Daniel Silveira, decidiu que o caso será julgado diretamente no plenário, ou seja, ela não analisará individualmente os pedidos. Com base no artigo 12 da Lei 9.868 de 1999, Rosa Weber pediu informações ao presidente da República no prazo de 10 dias para subsidiar o julgamento e depois ouvirá os argumentos da AGU e da PGR, sendo que cada órgão terá 5 dias para manifestação. A ministra entendeu que, em razão da relevância e especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, as ações apresentadas pelos partidos Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania e PSOL devem tramitar em conjunto para análise do colegiado. A jurista e deputada estadual Janaína Pascoal apontou: no lugar de pedir para o presidente explicar a graça, plenamente justificada diante da desproporcionalidade da pena aplicada ao deputado Daniel Silveira, deveriam pedir para a rede explicar como sustenta tantas ações judiciais no STF. Pode um partido funcionar como escritório de advocacia? Pode um parlamentar fugir do debate legislativo e se aparecer nos tribunais? O Ministério Público Federal nunca ficou curioso? A AGU, a CGU, o TCU, a imprensa. Temos um senador blindado nesta república? O deputado estadual Eric Lins sugeriu: insisto, senhor presidente Jair Bolsonaro, ao responder à ministra Rosa Weber acerca do indulto concedido a Daniel Silveira, diga apenas: eu o fiz porque eu quis. Julguei oportuno e conveniente. O Supremo insiste em questionar o chefe do Executivo acerca de atos discricionários. O deputado federal General Girão afirmou: a senhora ministra Rosa Weber quer uma explicação sobre o indulto presidencial ao deputado Daniel Silveira. Ora, a resposta está bem acessível no artigo 84 da Constituição Federal. É só abrir o livrinho e contemplar o verdadeiro exercício da democracia e a autonomia entre os poderes. O deputado federal Bibo Nunes disse: ministra do STF, Rosa Weber, dá 10 dias para Bolsonaro explicar o indulto ao colega Daniel Silveira. Esse tipo de explicação nem para porteiro. A ministra deveria entender o artigo 84 da Constituição Federal, que quem dá o indulto é o presidente da República. Respeito é bom. O deputado Coronel Tadeu disse: pedir 10 dias para o presidente explicar a graça concedida soa mais como provocação. Mas é legítimo, então vamos lá. Fiz o mesmo que Lula fez com o Cesare Battisti. Fiz o mesmo que o Temer fez com os corruptos da Lava Jato. Recomendo a leitura do artigo 84 da Constituição Federal. O engenheiro Roberto Mota afirmou: Rosa Weber deu 10 dias ao presidente para explicar o perdão presidencial, que é autoexplicável. Saberemos que estamos em um verdadeiro Estado de Direito quando o Senado der 10 dias para o STF explicar suas decisões e declarações. Além da decisão da ministra Rosa Weber, o ministro Alexandre de Moraes intimou a defesa do deputado Daniel Silveira a se manifestar em 48 horas sobre o decreto de Bolsonaro e sobre supostas violações às medidas cautelares criadas pelo ministro. Moraes incluiu ainda no despacho sua interpretação de que a graça presidencial não alcançaria os direitos políticos do deputado. Segundo o site do STF, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa do deputado Daniel Silveira se manifeste em 48 horas sobre descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF, como irregularidades na tornozeleira eletrônica, presença em eventos e concessão de entrevista. O ministro determinou ainda a juntada imediata na ação penal 1044 do decreto presidencial que concedeu graça ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de reclusão por ameaça ao Estado Democrático de Direito.
O relator disse que o ato é necessário para duas questões de competência privativa do STF: a análise de extinção de punibilidade antes da publicação do acórdão e a definição dos reflexos nos efeitos secundários da condenação, como inelegibilidade. O deputado estadual Bruno Engler apontou: a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa e as penas restritivas de direitos. O psicólogo Renan Moraes, que ficou 1 ano preso a mando de Moraes sem sequer ser indiciado, comentou: o Alexandre deveria ter 48 horas para se manifestar e explicar por que está desrespeitando o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro e tumultuando os poderes da República com atos judiciais antidemocráticos. O deputado Felipe Barros relembrou o voto do ministro Alexandre de Moraes ao julgar outro caso na ADI 5874. Barros disse: era óbvio que os juristas de botequim argumentariam que a graça impede apenas a prisão. Querem deixar o Daniel inelegível. Contudo, relembro que o STF já enfrentou esse debate na ADI 5874, relatada pelo ministro Barroso e acórdão redigido pelo ministro Alexandre de Moraes. 2. Compete ao presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Portanto, quem define a extensão é o próprio presidente da República. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, toda a renda desses sites está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos
escolares, naquela oportunidade este parlamento foi capaz de construir consenso, e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar